Na primeira leitura de hoje, Deus, por meio de seu anjo, liberta Daniel da cova dos leões. Daniel tinha ido para a Babilônia quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e o templo e, passado algum tempo, Nabucodonosor foi vencido pelos persas, pelo rei Dario, e agora Daniel está sob o domínio dos persas e, mais uma vez, assim como antes, por causa da sua lei, por causa da sua fé no Deus verdadeiro, Daniel é ameaçado, como antes já havia acontecido. Nós lemos durante esta semana, Misael, Ananias e Azarias, Daniel, perseguidos por causa de seu Deus, de sua religião. E a atitude de Daniel na cova dos leões é de permanecer em oração. Ele foi condenado justamente porque 3 vezes ao dia, conforme prescreve a lei, ele se colocava em oração. E agora, na cova dos leões, mais uma vez, ele permanece em oração. Ele nada podia fazer por si mesmo. Ele se põe em oração e Deus, por meio de seu anjo, o protege, o livra da morte, o que causa espanto ao próprio rei, que tinha mandado executar a sentença contra ele. O rei Dario faz uma espécie de profissão de fé. É esse rei que ordenará a volta dos judeus a Jerusalém. Ele faz, no final da leitura de hoje, essa profissão de fé na força do Deus de Israel que libertou o seu servo. Então, além da fidelidade, da perseverança de Daniel, a primeira leitura de hoje nos mostra o poder da oração, de como Deus, no caso pelo ministério dos anjos, liberta os seus servos, aqueles que lhes são fiéis, aqueles que são perseverantes na oração, sobretudo quando nada podemos fazer por nós mesmos, especialmente no que se refere à salvação de nossas almas. Deus intervém, Deus nos liberta, Deus vem em nosso socorro, Deus vem em nosso auxílio, como socorreu Daniel, como livrou Daniel. E no Evangelho nós continuamos escutando o discurso escatológico de Jesus. São Lucas distingue um pouco melhor do que os outros evangelistas, Mateus e Marcos, distingue melhor a destruição de Jerusalém do fim do mundo. Jesus, na verdade, prevê, profetiza a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, como consequência da sua recusa em crer em Jesus. Ele mesmo
nós ouvimos há alguns dias, quando Jesus vai se aproximando de Jerusalém, ele chora e diz: se compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, mas isso está oculto aos teus olhos. E agora Jesus vai dizendo que a cidade será destruída. E isso é também um prenúncio, uma imagem do fim dos tempos, quando, como diz Jesus no Evangelho de hoje também, as forças do céu serão abaladas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo. Claro que para os homens que viveram a destruição de Jerusalém, como ela foi cercada, sitiada pelos romanos, e faltava comida, faltava o que comer e toda aquela aflição, parecia o fim do mundo. Mas São Lucas mostra de modo mais distinto. O próprio Jesus diz: não será logo o fim. E São Lucas usa a expressão enquanto durar o tempo dos pagãos, que é o tempo em que a igreja deve se espalhar pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a todas as nações. E nós esperamos, inclusive, que antes da vinda de Cristo haja uma conversão dos judeus, enquanto durar o tempo dos pagãos, até que Jesus venha sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Então, São Lucas vai distinguindo melhor esses dois acontecimentos, embora a destruição de Jerusalém apareça como uma figura, uma imagem da destruição do mundo. E o versículo final nos diz que quando estas coisas começarem a acontecer, nós não devemos ficar angustiados, apavorados, com medo. Ao contrário, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Para os que creem em Jesus, para os que têm fé, para os que são justos e vivem na graça de Deus, não é motivo de pânico, mas de alegria. Soltai gritos de alegria, porque a vossa libertação se aproxima. A vinda de Jesus significa que o reino de Deus será plenamente estabelecido no mundo. Haverá novos céus e nova terra. Então, a nossa atitude, até que chegue este dia glorioso, o dia da nossa libertação, deve ser a atitude de Daniel. Ele que foi libertado da cova dos leões, até que chegue a nossa libertação, a nossa atitude deve ser semelhante a dele, permanecermos na presença de Deus, perseverantes na oração, confiando que o Senhor não desampara os que nele esperam, ou que neles confiam. Amém.